Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 28 de março. Olha, eu estava aqui esperando por vocês para a gente começar junto o nosso jornal. Eu sou Viviane Costa, então venham comigo. Vai ser um prazer ter a companhia de vocês, já estamos no ar. Tem um assunto que interessa muita gente, que é a possibilidade de conseguir um empréstimo consignado. Por quê? É o seguinte, porque normalmente nesse empréstimo os juros são mais baixos, já que os bancos têm aquela garantia de receber as parcelas que são descontadas direto ali na folha de pagamento do cliente. E aí ficou um impasse esses dias, porque uma medida reduziu o valor dos juros cobrados dos aposentados pelo INSS. Passaram de 2,14 para 1,70. O que era bom para eles, né? Só que aí vários bancos não gostaram dessa decisão, acabaram suspendendo as linhas de crédito para esse público. Aí hoje, depois de ter o aval do presidente Lula, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou um novo teto para os juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Bateu o martelo ali, em 1,97%. Nem lá nem cá, né? Ficou ali no meio do caminho. Após essa decisão, então, a expectativa é que os bancos voltem a oferecer essas linhas de crédito e a gente vai estar aqui de olho para poder te avisar. E uma história que é difícil de entender, viu? Durou aqui ao longo e está ainda em investigação. A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 6 anos lá no Itapuã. A criança chegou no quartel do Corpo de Bombeiros com suspeita de engasgo. Só que chegando lá, os socorristas viram que ele estava com uma perfuração no abdômen e chamaram a polícia. O repórter Bruno Silva conversou com o delegado, vai trazer as novidades desse caso para a gente. Bruno, boa noite para você. Explica para a gente em que pé está essa situação. Tá, o Bruno agora então não está ouvindo a gente volta daqui a pouquinho para ele explicar, porque essa história está chamando a atenção de muita gente, a família também não conseguiu explicar direito o que aconteceu e a gente já traz essa informação em detalhes. Agora o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, multou em R$51 mil um homem que mantinha de forma irregular um depósito de diesel, isso lá na Estrutural. E aí o combustível vazou, atingiu a rede de drenagem, contaminou também ali córregos na região. E agora esse problemão todo aí, gente, só foi descoberto por acaso. Os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de pista suja. Mas aí quando chegaram, encontraram um depósito clandestino. Veja só na reportagem. O caso está sendo investigado como comércio clandestino de combustível. A ocorrência foi registrada como crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. Crime de uso ilegal de substâncias controladas e poluentes. Funcionários da ANP confirmaram o armazenamento irregular. E a gente verificou que realmente no local funciona um postozinho clandestino de revenda de óleo diesel. Segundo o comandante dos bombeiros, a estimativa é que aqui tenham sido armazenados mais de 3 mil litros. Um caminhão-tanque da Petrobras foi usado para retirar o combustível. A gente já fez a retirada do combustível que estava na rede pluvial. Então a gente já fez essa sucção até para evitar um dano ambiental maior, né? Vai voltar para cá para a gente retirar totalmente o combustível que está aqui e dar segurança à população para eles voltarem às suas residências. O depósito clandestino só foi descoberto porque hoje, por volta das 8 da manhã, bombeiros receberam um chamado para limpeza de pista. Ao chegarem na rua, no setor oeste da Estrutural, as equipes identificaram que o óleo estava vindo de uma casa. Tinha muito óleo vazando, até para eles conterem o vazamento. E ao adentrarem o local, verificaram que tinha uma quantidade de estoque de óleo diesel bastante considerável. A gente entrou em contato com a moradora. Inicialmente ela se recusou a se identificar, ficou bastante nervosa. O esposo dela, né, que no caso seria o proprietário do imóvel, não estava no local. Encontramos uma arma de fogo e algumas munições.
A gente vê que aqui na casa há uma preocupação com a segurança, muitas câmeras instaladas para diversos ângulos. Agora, de acordo com alguns vizinhos, não havia movimentação de carros abastecendo por aqui. Segundo eles, o combustível era usado para abastecer caminhões que costumam ficar parados nessa área bem aqui na frente. Nós tentamos conversar com a moradora, ela não quis gravar entrevista. Ela afirmou que o marido comprava esse combustível na promoção e que ele trabalha na construção de lajes de casas. Pois é, o morador foi autuado pelo DF Legal por comércio ilegal de combustível e peritos da Polícia Civil fizeram perícia ali também nessa região. Um perigo, né? A área ficou isolada até que todo o combustível seja retirado do depósito. A polícia ainda procura pelo dono do imóvel. E agora vamos voltar então a manter contato aqui com o Bruno Silva. Bruno, tá me escutando agora direitinho? Boa noite para você. A gente vai falar sobre esse caso que está sendo investigado. Um caso que, na verdade, está difícil de entender ainda. Uma criança que chegou lá no Corpo de Bombeiros com uma suspeita de engasgo. E aí, de repente, descobriram que ela estava realmente com uma bala no abdômen, que levou um tiro. Que história foi essa, Bruno? Explica melhor para a gente como é que está a investigação. É isso mesmo, Vi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os familiares da criança e 3 vizinhos também já foram ouvidos pela polícia. A hipótese é de que essa criança tenha sido vítima de bala perdida, já que ela estava com uma bala alojada no corpo. E aí o pai dessa criança contou para a polícia o seguinte, que ele escutou um barulho, mas que não conseguiu identificar que barulho era esse, que se era de um disparo de arma de fogo. Na perícia, a polícia encontrou vestígio de sangue na cama do menino, mas a família alega o seguinte, que não tinha sangramento no momento que eles foram levar essa criança para o quartel dos bombeiros. Agora o delegado agora vai tentar entender esse caso, está aí investigando toda essa história e o delegado responsável pelo caso está esperando agora o laudo do IML para entender o que de fato aconteceu com esse menino, Vivi. Obrigada pelas informações, claro que a gente vai estar acompanhando esse caso, né? Boa noite para você, Bruno. E olha, o governo do DF começou a pagar hoje, atenção, viu, o segundo lote do cartão material escolar. As aulas já começaram, mas agora vem essa segunda etapa. O benefício vai ser pago para famílias em que o responsável familiar ainda não tem o cartão físico. Os alunos contemplados devem ser estudantes da educação infantil ou do ensino fundamental, com iniciais de J até Z. O valor é de R$ 320 para cada aluno matriculado na educação infantil fundamental. Os beneficiários podem fazer a consulta desse benefício aí, do valor, na agência onde o cartão é retirado, por meio do telefone 156 ou pelo site do GDF Social, que é o gdfsocial.brb.com.br. E olha, após apostar num cenário empreendedor, facilitando aí a vida de quem quer abrir uma empresa ou agilizar os negócios, fez com que o GDF desse um salto no mercado nacional. Hoje, quem quer investir não precisa nem de 12 horas para abrir uma empresa. Desde a faculdade de biomedicina, a Gabriela queria abrir uma clínica de estética. Foi sempre um sonho mesmo, só que quando eu me formei, logo em seguida veio a pandemia, então eu tive que adiar um pouco esse sonho. No ano passado, ela inaugurou a clínica e o resultado foi exatamente o esperado. Eu acho que após a pandemia as pessoas realmente perceberam que precisavam ter esse contato maior com a estética, até porque ficaram muito tempo dentro de casa, se olhando no espelho. E então ano passado foi um ano maravilhoso e eu acredito que a estética tende só a crescer mesmo. Com um cenário econômico mais positivo, em 2022, 6.143 empresas, assim como a da Gabriela, foram abertas no Distrito Federal. De lá para cá, as condições para empreender melhoraram, segundo pesquisa da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E só nos primeiros meses de 2023, 5.869 novos negócios foram criados. Esse resultado é graças a um grande programa de gestão, de incentivos econômicos. A capital é a 4ª no ranking de cidades empreendedoras. Subiu 65 posições neste ano. Entre os motivos estão a redução da alíquota interna do ICMS e da burocracia para abrir uma empresa. Antes, o empresário levava um dia para abrir o negócio. Hoje, esse tempo caiu para apenas 10 horas. O DF é um hub logístico, então ele oferece uma infraestrutura muito boa para o empreendedor. Notícia boa para quem conseguiu tirar o sonho do papel. É difícil, você vai pensar em desistir,
mas vale cada esforço. Lá atrás falei exatamente sobre isso, que era meu sonho ter uma clínica do jeitinho que eu tenho hoje. Então, realmente eu estou muito realizada. Que bom que mais pessoas possam realizar esse sonho, né? Olha, as joias que foram entregues de presente para o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda estão dando o que falar. Algumas foram encaminhadas para a Caixa Econômica Federal semana passada, né? Mas surgiram outras. E a expectativa é de que Bolsonaro chegue ao Brasil na quinta-feira. E a Paola Cuenca tem algumas informações para a gente. Boa noite para você, Paola. Conta aqui, né? Vai ter um esquema de segurança para poder tentar evitar tumultos? Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Deve ter sim esse esquema, viu? O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, fez uma reunião hoje justamente para acertar como é que vai ficar esse esquema de policiamento. A secretaria não quis dar mais detalhes a respeito de como foi essa reunião ou como vai funcionar essa operação, mas o que a gente tem é uma confirmação do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, solicitou ao GDF um reforço no policiamento ali na região do aeroporto para a próxima quinta-feira, dia 30, que é a data em que está marcado esse retorno de Jair Bolsonaro. Só que o ex-presidente volta em meio a mais uma polêmica. Isso porque o jornal Estadão revelou que Jair Bolsonaro havia recebido outro kit de joias, ainda em 2019, da Arábia Saudita. Esse kit de joias, avaliados em mais de R$500 mil, contém caneta, anel, também abotoaduras, além de uma espécie de rosário e também um relógio. E esse kit foi recebido em mãos pelo ex-presidente e ele levou para o acervo próprio dele, o que vai contrariar a lei. Nesse sentido, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que essas joias foram catalogadas e registradas no acervo da Presidência da República e que elas podem ser apresentadas, guardadas em depósitos se for necessário. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro devolvido kit de joias e também armas, que ele recebeu da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes e que ele também havia colocado no seu acervo pessoal. Além disso, o senador Humberto Costa, do PT, solicitou ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União que peça que esse novo kit de joias revelado também seja devolvido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que ainda o TCU aplique uma multa ao ex-presidente por omissão de informação. Essa novela ainda está longe de acabar, né? Obrigada, viu, Paola? E vocês lembram do apartamento que pegou fogo ontem num condomínio no Guará? O estrago foi grande no imóvel onde o incêndio começou, mas o impacto foi para toda a vizinhança. Moradores ainda estão sem fornecimento de gás, isso só um exemplo aí dos prejuízos, né? E a reclamação é que o prédio não estava preparado para poder enfrentar uma situação como essa. Vamos até lá? Amanda Mustafa, boa noite para você. Já se sabe o que causou esse incêndio? Oi, Vivi, boa noite a todos. Olha, ainda não se sabe, viu? A perícia aconteceu hoje aqui no condomínio e esse condomínio, Vivi, ele conta com 193 extintores de incêndio, mas apenas 96 estavam disponíveis ontem no momento do incêndio. Para explicar essa questão, um comunicado foi enviado aos moradores hoje. Segundo a administração, 97 equipamentos estavam em recarga, mas os moradores estavam cientes disso, foram informados previamente sobre essa manutenção através de avisos que foram colados nos elevadores aqui do condomínio. O genro da senhora que mora no apartamento, em frente ao apartamento onde o incêndio aconteceu, ele diz que houve um outro erro também. O alarme de incêndio não foi acionado e os moradores só souberam do fogo porque os funcionários aqui do condomínio bateram de porta em porta, avisando aos moradores e colocando, inclusive, a vida deles em risco, né? Ele conversou com a gente, vamos ouvir o que ele falou. Muito desse episódio poderia ter sido minimizado, né? Por exemplo, a cadela da minha sogra, a Mel, que era peça fundamental, né, no controle emocional, era parceira da minha sogra. Minha sogra, ela mora sozinha, né? Então era fiel escudeira da minha sogra. Eu tenho certeza que se o alarme tivesse tocado, o tempo de reação, a forma com que as pessoas lidariam com a situação seria outra.
E a administração confirmou que o alarme de incêndio realmente não funcionou, porque esse alarme de incêndio ele é instalado no subsolo aqui do edifício. O incêndio aconteceu no 5º andar, um apartamento do 5º andar, e a administração alega que mesmo após aquelas visitas periódicas do Corpo de Bombeiros aqui no local, antes do incêndio, em momento algum a administração foi alertada de que o alarme poderia não funcionar ou que tinha erro, né, na localização, no local onde esse alarme estava instalado. O prédio está agora com o sistema de gás encanado suspenso. O fornecimento de água e de energia já foi retomado. Aos poucos, os moradores voltam aqui para os seus apartamentos. Vai ter vistoria ainda amanhã, viu, Vivi? E mesmo assim, os moradores estão temerosos, né? Eles disseram que esperam que esse episódio sirva de aprendizado e que não se repita mais. Vamos ouvir mais um trechinho da sonora. E a gente espera que esse episódio e a morte da Mel deixem de ensinamentos a importância, né, do cuidado regular com essa questão do alarme, com essa questão dos extintores, com a questão do treinamento de pessoal, né, com acessibilidade para os bombeiros, tudo isso, que deixe esse aprendizado aí para que isso não se repita em outros lares, né? Nós entramos em contato hoje com a 4ª Delegacia de Polícia, que está acompanhando o caso. Eles vão aguardar a perícia terminar, né, para poder iniciar as investigações. A informação é de que até agora ninguém foi ouvido. A gente segue acompanhando o caso. Vivi, eu volto com você. Obrigada. E a gente fica aqui nessa esperança, né, de que eles consigam reconstruir tudo aquilo que eles tinham, recomeçar, porque a gente sabe que a moradora do prédio, do apartamento que começou ali aquele incêndio todo, perdeu tudo que tinha, né? Ela estava desempregada, inclusive os moradores fizeram uma vaquinha para poder ajudá-la. A gente fala, né, mais importante é a vida, a gente sabe que a cadelinha que o morador ali mostrou morreu, uma gatinha também morreu nesse incêndio, mas a gente não teve outras vítimas. Obrigada, viu? E outro caso, olha, de uma pessoa que precisou ser atendida depois de ficar engasgada. Foi um homem de 51 anos que se engasgou e acabou morrendo. O homem era morador da 308 Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado, teve até um helicóptero pousando na quadra de esportes. O homem estava com parada cardiorrespiratória e os bombeiros tentaram reanimá-lo por 30 minutos, mas ele morreu ali no local. Eu fiz questão de frisar ali que ele acabou morrendo em casa, porque muitas pessoas não sabem quais são as medidas que devem ser tomadas numa situação como essa, né? É um momento super delicado, a gente sabe, deixa a família totalmente fragilizada, mas que precisa lidar com os trâmites burocráticos, aquela parte ali desafiadora também, né? E no caso da morte natural, em que não tem um atendimento de equipes de socorro ou que acontece fora do ambiente hospitalar, você sabe o que é preciso fazer? Apesar de ser um assunto difícil, né, é importante saber como agir nessas horas. Perder um ente é um momento delicado. Entre a dor da perda, as pessoas precisam lidar com os trâmites do enterro. Muita gente não sabe, mas no DF existe um serviço de recolhimento de corpos por causa natural da Secretaria de Saúde. Para que os corpos sejam recolhidos, primeiro é preciso comunicar o falecimento à Polícia Civil, que aciona o serviço depois do registro de boletim de ocorrência. A gente pediu lá mesmo da delegacia, o SBO, atendimento para vir buscar meu padrinho na casa dele. Não demorou nem 2 horas, buscaram meu padrinho, o rapaz que buscou foi todo prestativo, foi carinhoso, atencioso. Por enquanto, o SVO funciona de forma provisória na estrutura do HRC, mas a previsão é construir uma nova sede em Vicente Pires até o ano que vem. No atendimento médico, as famílias são entrevistadas pelos profissionais e orientadas sobre os procedimentos de liberação dos corpos. O Rosenberg precisou do serviço que até então nem sabia que existia. Para mim seria o IML, né? Mas por essa diferença de óbitos, né, residências e de morte natural, veio para esse departamento que eu achei bem ágil, bem tranquilo. No SVO, os óbitos são analisados por meio de exames laboratoriais e necropsia. E as principais causas diagnosticadas são doenças cardiovasculares, diabetes, alcoolismo e tabagismo.
E como as mortes aqui são por causas naturais, os exames são indispensáveis. Quando a nossa equipe vai até o local, até a residência, eles pedem aos familiares para levar todos os exames que eles tiverem do falecido. Aqui nós temos o sistema de pesquisa também do prontuário eletrônico, que a gente consegue acessar algumas consultas desse paciente. E assim o médico faz um juízo de valor daquilo que aconteceu e pode emitir a declaração de óbito. A gente deixa de captar muita informação quando é um óbito que não tem uma causa, que é um paciente de 40 anos, que não tem comorbidade alguma e que a família não deseja que seja feita a necrópsia. Então a gente perde um pouco dessa atuação de verificação do óbito, que esse é a maior importância desse serviço, porque a gente qualifica de que se está falecendo, o que está morrendo a população. E essa informação é direcionada ao Ministério da Saúde. Aí é onde vem os programas, né, de hipertensão, de diabetes, de alcoolismo. Por dia, o Serviço de Verificação de Óbitos faz 10 atendimentos em média. Entre 2019 e 2023, o SVO realizou quase 8.000 remoções de corpos no Distrito Federal. E no ano passado, as residências lideraram os chamados de atendimento. E quando os chamados são para remoções em vias públicas, o Serviço de Verificação de Óbitos tem um sistema para identificar quem chega como indigente. Muitos deles, às vezes, não chegam como indigentes, não tem documento, não tem família. Então, a primeira ação que nós fazemos é um memorando à Polícia Civil, ao Instituto de Identificação, que vem até ao SVO, faz a coleta da impressão digital e a identificação dessa pessoa. Quando a gente não encontra, é feito o que a gente chama de sepultamento social, que é gratuito também. Olha, quem está com a conta de água atrasada, quer negociar a dívida, atenção, viu? Porque a CAESB está com descontos significativos, mas só esta semana. Vale a negociação tanto para empresas como para residências. O desconto pode chegar a 99% para pagamento à vista, ou você pode parcelar em até 36 vezes, mas aí tem juros, né? Basta entrar no site da CAESB ou procurar os postos do Na Hora. Por hoje é isso, mas eu te espero de novo amanhã. Obrigada pela companhia. Um beijo, tchau, tchau.